Olá você, mexa-se um pouquinho agora e é hora de entender que há matemática no ar novamente. Projeto Eureka com vocês, olá. Obrigado pela companhia, você estudante querido, você estudante simpática, muito grato pela presença e estude mesmo, capricho, o vestibular vem chegando e esse uso do gerúndio traduz exatamente o vem chegando, dois verbos, verbo auxiliar, verbo principal. É por aí que as coisas começam a ter importância, sempre compreendendo que todo o conteúdo tem o seu valor e pode ter o seu exercício em uma prova de vestibular. No encontro de hoje, vale o destaque da nossa roteirização que muito bem entendeu o processo das Olimpíadas de Matemática e de Física. Sim, há Olimpíadas acontecendo. A Olimpíada de Matemática sempre é um acontecimento na rede pública que merece aplauso, que merece a citação. Então você, estudante, que já participou, sinta-se cumprimentado. Você que ainda não participou, é possível sim. Olimpíadas de Matemática acontecendo em todo o Brasil, Olimpíada de Física também nessa sequência. E nesse sentido, para fechar o comentário introdutório da aula com o professor Domingos, aula de matemática, vale a pena falarmos sobre o PISA. Mas o que é o PISA, professor Marlos? O PISA é um programa internacional de conhecimentos. Avalia dezenas de países que se submetem a uma prova similar, dadas as suas diferenças linguísticas, é lógico, e que avaliam conhecimentos. O Brasil tem participado dessas Olimpíadas, ou seja, desse evento, que também é uma Olimpíada, do PISA, com muita tristeza. No último PISA, em língua portuguesa especialmente, ficamos em segundo lugar. Puxa, mas que triste. Mas triste por quê? Segundo lugar? Segundo lugar, sim, se você virar a tabela, a tábua de medalhas de ponta cabeça. Na verdade, 38 países avaliados no último PISA, ficamos em 37º. Ganhamos de um único país. Isso é motivo para reflexão. Mas isso aconteceu, evidentemente, lá pelos idos de 2002. Há uma outra realidade hoje e é o que nós esperamos sempre para aqueles estudantes que se dedicam nas Olimpíadas, seja de Física, seja de Matemática. Bom encontro com o professor Domingos. Aproveite, usufrua da matemática. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nós hoje falaremos sobre funções, um assunto muito cobrado tanto em vestibulares quanto em concursos públicos. Para a gente falar sobre funções, nós antes vamos falar sobre um grande filósofo, que foi René Descartes. René Descartes trouxe para a gente, entre outras coisas, o plano cartesiano. Plano cartesiano, professor? Bom, imagine que você tem um par de eixos. Um eixo que a gente vai chamar de eixo X, que normalmente a gente coloca na posição horizontal, e um eixo que nós chamaremos de eixo Y, que normalmente colocamos na posição vertical. Eu digo normalmente porque isso não é regra, mas é um hábito que se tem em quase todas as publicações, tanto de livros, quanto de apostilas, quanto de provas de vestibulares, ok? Esse par de eixos, X e Y, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. E por isso que muita gente chama de plano cartesiano ou sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Você fala, nossa, Domingos, que nome mais cheio de pompa. Pois é, a palavra cartesiano origina-se lá do sobrenome René Descartes, ok? Mas e o restante? O que é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas é, em última análise, um sistema de posicionamento. E o que nós vamos posicionar nesse caso? Nós vamos posicionar pontos nesse plano. Então imagine que você tem um plano, estamos trabalhando aqui no espaço bidimensional, você tem lá o eixo X e o eixo Y formando 90 graus, e nós vamos inserir pontos nesse sistema de coordenadas, ok? Nós podemos chamar o eixo X também de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. E quando nós falamos dos dois juntos, nós vamos chamar de coordenadas. Imagine que você tem um ponto, e as coordenadas desse ponto são 2 e 5. Nós representamos essas coordenadas através de um par ordenado. Então imagine que você tem lá dois elementos, 2 e o 5, separados por vírgula, ok? E entre parênteses. Nós temos a representação de um par ordenado. Esse par ordenado pode ser colocado no sistema cartesiano. De que maneira? Você vai colocar ali, marcar o 2 no eixo X, vai marcar o 5 no eixo Y, vai ligar esses dois e vai marcar um ponto. Esse ponto é a representação do par 2, 5. Legal?
Então, um sistema de coordenadas cartesianas ou ortogonais serve para isso, para nós posicionarmos os pontos. Agora, imagine que você tem vários pontos. Você tem o 2, 5, você tem o menos 3 e 7, tem uma série de pontos. Quando nós temos um conjunto de pontos, nós podemos montar o que a gente chama de produto cartesiano. Produto cartesiano? Imagine o seguinte, imagine que você tem dois conjuntos numéricos. Um conjunto A formado por 1, 2 e 3 e um conjunto B formado por 4 e 5. E nós vamos pegar esses dois conjuntos A e B e nós vamos montar um novo conjunto formado por pares ordenados. Você vai falar, mas e que critério eu vou usar, professor? É o seguinte, você vai pegar os elementos do conjunto A, 1, 2 e 3, e vai dizer que eles são os valores de x. E os elementos do conjunto B, 4 e 5, e você vai utilizar como valores de y. Então, um produto cartesiano nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, onde os primeiros elementos desses pares serão os valores de x, que vem do conjunto A, ok? E os segundos elementos desses pares serão os valores de y, que vem do conjunto B. Então, me ajude a montar esse conjunto que a gente chama de produto cartesiano. Então, primeiro, como é que é a representação? A gente lê A por B, mas a gente escreve A como se fosse uma multiplicação x, B. Então, A por B é igual. O que eu posso montar? 1 do conjunto A com 4 do conjunto B. Primeiro par, 1, 4. O que mais você pode montar? Você pode montar 1 com 5. E depois, o que mais? 2, 4, 2, 5. E por último, você pode pegar o 3 e montar um par com o 4 e um par com o 5. Quantos pares ordenados nós encontramos? 6 pares. Agora pense, o conjunto A tem quantos elementos? 3. O conjunto B tem 2. Multiplique. 3 vezes 2 dá a quantidade de pares ordenados. Certo, gente? Esse produto cartesiano vai nos levar a uma outra situação, que é a situação das funções. Porque para a gente posicionar uma função, nós podemos posicionar essa função no plano cartesiano. E aí a gente pode trabalhar com retas, pode trabalhar com parábolas e outras curvas quaisquer. Legal? Essa é a ideia da aula de hoje. Agora, vamos falar especificamente aqui sobre funções. Imagine que você abre lá um jornal, abre uma revista, ou você está vendo um telejornal e você ouve uma notícia que fala que a camada de ozônio está se perdendo, ou ela está tendo um buraco gigantesco, cada vez maior, esse buraco, em função de quê? Em função da poluição no mundo. Então nós estamos relacionando o aumento do buraco na camada de ozônio com o quê? Com a poluição, com o aumento da poluição. Certo? Estou relacionando uma com a outra. Então, o aumento de um em função do aumento de outro. Outra situação que você poderia pensar é o aumento do peso de uma pessoa em função da sua alimentação. Ou ainda, a diminuição da temperatura de uma cidade em função da chegada de uma frente fria. Então, veja que nós estamos aí relacionando duas grandezas e dizendo que uma aumenta ou diminui em função da outra. Legal? Então, vamos pegar uma situação um pouco mais prática. Pense assim, você tem uma pessoa que você conhece que vende computadores, certo? E essa pessoa, o salário dela é comissão. Então, ela vende um computador, ela ganha R$150. Para cada computador que ela vende, R$150. Ok? Agora pense o seguinte, se ela vender um computador, então ela vai ter quanto? 150. Se ela vender 2, 300. Se ela vender 3, 450. E assim sucessivamente. A cada computador que ela vende, ela ganha R$150. Dessa forma, nós podemos montar aí uma relação onde o primeiro conjunto seria a quantidade de computadores que ela vende. Digamos, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Podemos colocar num diagrama, certo? Num conjunto fechado. Isso aliado à quantidade de dinheiro que entra para essa pessoa. Então, como é que era mesmo? Para o primeiro computador, ela ganha 150. Para o segundo, 300. Para o terceiro, 450. Então, você monta um segundo conjunto onde você teria os valores do que ela recebeu. 150, 300, 450, 600 e 750. E eu posso estabelecer uma ligação de flechas ou de setas da seguinte forma. 1 você liga com 150. O 2 você liga com 300. O 3 com 450. O 4 com 600 e o 5 com o 750. Essa ligação de flechas, pessoal, representa, para nós, é uma representação matemática de uma função. Então,
como é que eu posso definir uma função? Eu posso dizer o seguinte, imaginando que o primeiro conjunto é o conjunto A e o segundo o conjunto B, repare que são conjuntos que não são vazios. Então, para que eu tenha uma função, tem que acontecer o seguinte, para todo elemento do conjunto A, você tem que ter um único correspondente no conjunto B. Então, para todo elemento do conjunto A, um único correspondente no conjunto B. Dessa forma, pessoal, este diagrama, nós chamamos de diagrama de Euler-Venn, que foram os estudiosos do diagrama, é o diagrama que representa uma função. Legal? Sendo bem prático, se você tem uma flecha saindo de cada elemento, você tem a representação de uma função. Beleza? Agora pense assim, o que não pode acontecer? Não pode sair mais de uma flecha ou deixar de sair. E por que não pode acontecer isso? Porque se sair mais de uma flecha ou deixar de sair, você está fugindo da definição. Lembra? Para todo elemento do conjunto A, você só pode ter um correspondente no conjunto B. Certo? Então, nós poderíamos representar uma função da seguinte forma. Imagine que nós podemos chamar essa função de y ou chamar de f de x. Então eu podia escrever assim, o f de 1 é igual a 150, o f de 2 é igual a 300, o f de 3 é igual a 450 e assim por diante. De forma, pessoal, que os elementos do conjunto de saída, 1, 2, 3, 4 e 5, nós chamamos de domínio. Como é que é, professor? O que é o domínio? O domínio são os elementos da onde as flechas saem. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Nós podemos ainda dizer o que é a imagem. A imagem são os elementos onde as flechas chegam. Quem seriam? 150, 300, 450, 600 e 750. Legal? E existe uma coisa chamada de contradomínio, que são todos os elementos do conjunto de chegada. Nesse caso, pessoal, o contradomínio e a imagem são iguais. Certo? Veja, a imagem é 150, 300, 450, 600 e 750. E o contradomínio também. Certo? Domínio são os elementos de onde as flechas saem. Imagem são os elementos onde as flechas chegam. E contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada. Aí é o seguinte, independente se chegam flechas ou não. Mas isso é um assunto para outra situação, outra aula. Sabe o que mais a gente pode fazer? Nós podemos pegar esses elementos 1, 2, 3, 4 e 5, certo? A quantidade de computadores vendidos, e 150, 300, 450, 600 e 750, e nós podemos colocar no plano cartesiano. Como é que eu faço isso? Então imagine o seguinte, você tem um plano cartesiano XY, veja aí. No eixo X, você vai colocar os números 1, 2, 3, 4 e 5. No eixo Y, você vai colocar os números 150, 300, 450, 600 e 750. E você vai fazer uma ligação entre eles. Como é que você vai fazer essa ligação? O 1 você vai ligar com o 150, o 2 com o 300, o 3 com 450, e repare que cada ligação que você faz entre eles, você está montando um pontinho, formando um pontinho. Não esqueça que esse ponto é a representação de um par ordenado. Então eu tenho quantos pares ordenados, gente? Eu tenho 5 pares. Quais são? 1, 150, 2, 300, 3, 450, que mais? 4, 600 e, por último, 5 com 750. Certo, gente? Então, observe, você conseguiu fazer uma ligação primeiro de flechas e depois? Depois da ligação de flechas, você conseguiu colocar os pontos no plano cartesiano. Tudo bem? Bom, qual é a ideia? A ideia é a gente tentar estender isso agora para outras situações. Mas sempre lembrando que uma função é uma relação que existe entre duas grandezas, onde cada elemento do primeiro conjunto, ou todo elemento, se você prefere assim, só pode ter um correspondente no outro conjunto. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, minha gente, nós podemos ter várias representações de funções, algumas mais comuns que outras, mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. Bom, minha gente, agora nós podemos falar sobre as representações de funções. É muito comum você aí, estudante, ter uma expressão como, por exemplo, essa. x² menos 5x mais 6. Ah, professor, isso daí é uma parábola, isso aí é uma equação de segundo grau. Bom, vamos devagar. Se eu só coloco x² menos 5x mais 6, no máximo eu posso dizer que isso aí é um trinômio. Para que se torne uma equação,
eu teria que igualar a um número, em geral igual a zero. Agora, se eu pego essa expressão e igualo a y, por exemplo, eu posso ter uma função ou relação, certo? Então, uma das representações mais comuns de função é o y. Mas, aliado ao y, a gente usa muito f de x. Então, você que é estudante sabe, aparece lá, f de x igual a 2x mais 4. Você tem uma representação de uma função. Mas o f de x sempre pode ser trocado pelo y. Então, daqui para frente para nós, y sempre será igual a f de x. Na verdade, a letra da frente, o f, pode até mudar. Mas por quê? F é a letra que inicia a palavra função. Por isso, o mais comum é f de x. Mas pode ser g de x, pode ser h de x e qualquer outra letra. A gente só não costuma usar x de x para não dar encrenca. Tá certo? Outra representação de função é a seguinte. Você tem um conjunto A e um conjunto B, certo? Entre o A e o B, imagine as letras A e B, você vai colocar uma flechinha e em cima dessa flechinha um Fzinho, para dizer que você tem uma função. Agora imagine uma outra situação. Você escreve a letra F, 2 pontos. Escreve a letra a flechinha e B. Essa é uma outra representação para as funções. Tá certo, minha gente? Agora nós vamos fazer um exercício para tentar mostrar para vocês algumas das aplicações de funções. Então, me acompanhe. Suponha que uma companhia de água cobre o consumo residencial pela seguinte tabela. Faixa de consumo por metro cúbico na coluna da esquerda. Então nós temos de 0 a 10, de 11 a 25 e mais de 25 metros cúbicos. Na coluna da direita, valor em reais por metro cúbico. R$ 1,20, R$ 2,00 na segunda linha e na terceira linha, R$ 2,50. Gente, esse é um típico exercício de faixas de consumo. Você vai falar, como é que é, professor? Faixas de consumo, explico. Conta de água, conta de energia elétrica, imposto de renda, para citar alguns exemplos, nós calculamos por faixas de consumo. Então, imagine que a pessoa vai consumir 27 metros cúbicos, certo? É isso que eu quero descobrir. Quanto é que eu pago por 27 metros cúbicos? Então, você vai pensar na tabela. Na primeira linha da tabela, você tinha o quê? De 0 até 10 metros cúbicos. Quanto você paga? R$ 1,20. Agora, você vai pegar esses 27 metros cúbicos e vai fracionar em cada uma das linhas. Então, pense assim, da primeira linha, que se paga R$ 1,20, vão sair quantos? 10 metros cúbicos, ok? Da segunda linha, que é de 11 até 25, vão sair, quanto tem de 11 a 25? 15 metros cúbicos, então dali você vai tirar 15. Então pensa, você tirou 10 metros cúbicos da primeira linha da tabela, você tirou 15 metros cúbicos. Quanto é que dá 10 mais 15? 25? Agora da terceira linha, você vai tirar o que resta. Veja, você já tem 25 metros cúbicos, você quer chegar em quanto? Você quer chegar em 27. Quanto falta de 25 para 27? 2 metros cúbicos. Certo? Então, como é que são as faixas de consumo? Como são? Vamos lá. A primeira faixa, dali você tirou 10 metros cúbicos. Da segunda você tirou 15 metros cúbicos. E da terceira você tirou 2. Pessoal, agora nós vamos fazer a multiplicação desses valores. Vamos lá. 10 metros cúbicos da primeira linha, você vai multiplicar por 1,20. Vai dar R$ 12. Da segunda linha, você tem 15 metros cúbicos, que você vai multiplicar por 2. R$ 2. 15 vezes 2, R$ 30. E da última? Da última, que vale R$ 2,50, você só tem 2 metros cúbicos. Quanto é que dá 2 vezes 2,50? 5. Agora a gente vai somar. R$ 12 da primeira, com R$ 30 da segunda, com R$ 5 da terceira. Quanto é que dá essa soma, gente? 12 mais 30 mais 5. Quanto deu? R$ 47. Esse é um típico problema de função onde você está associando o quê? Onde você está associando a quantidade de metros cúbicos consumidos com o valor que você paga para cada um deles através dessa faixa de consumo. Tudo bem? Bom, gente, quando nós falamos de funções, é muito comum nós termos gráficos envolvidos. E, independente do gráfico ser uma reta, o gráfico ser uma curva, nós podemos ter com esses gráficos uma função ou não, certo? Para você verificar se é uma função num diagrama, lembra aqueles diagramas do comecinho, conjunto A e conjunto B, você fez a ligação de flechas? Ali é fácil, se tem uma flecha saindo de cada elemento,
você tem uma função. Agora, e se eu te der um gráfico no plano cartesiano? Digamos que eu te dou um desenho, ok? Imagine esse desenho que está aparecendo para você aí agora. Como é que eu verifico se esse desenho que você tem aí é uma função ou não? Existe uma regra prática que você pode usar que é a seguinte. Você vai traçar retas verticais paralelas ao eixo Y. Tá? Então comece lá da esquerda para a direita por toda a extensão do desenho. Traçamos uma primeira reta vertical, veja, cortamos o desenho em um ponto. Traçamos uma segunda reta, cortamos o desenho em um ponto. E observe que todas as retas que eu estou traçando, todas elas cortam este gráfico em um ponto. Pessoal, se eu estou cortando o gráfico em um ponto, significa que eu tenho o quê? Eu tenho uma função. Professor, mas qual é a ideia? Qual é o conceito disso? É aquele do início. É que para cada elemento do conjunto de saída, do conjunto X, você só tem um correspondente no conjunto Y. Então, pense comigo. Se você traçou uma reta vertical e você cortou um ponto, quer dizer que tem um X associado a apenas um Y. É por isso que cada reta só pode cortar um ponto de cada vez. Legal? Agora imagine esse segundo desenho que vai aparecer para você. Repare que nesse segundo desenho, se você for traçando as retas verticais, observe a terceira reta que você está vendo aí agora. A terceira reta da esquerda para a direita, essa reta cortou mais de um ponto. Então significa que esse gráfico, gente, não representa uma função. Então agora você já sabe como verificar se você tem uma função, tanto utilizando os diagramas de Euler-Venn, quanto utilizando o plano cartesiano. Ok? Como os gráficos são muito comuns na nossa vida, nós vamos ter, no nosso próximo encontro, uma aula sobre função do primeiro grau. E só para você ter uma ideia, a função do primeiro grau, que é representada por uma reta, é uma das funções mais utilizadas. Independente do vestibular que você faça e independente da prova até. Não estou falando só da prova de matemática, não. Você pode ter um gráfico representado por uma reta na prova de física, de biologia, até mesmo em prova de língua portuguesa, gente. Quem é professor de língua portuguesa sabe que em muitas redações, ou até mesmo em compreensões de textos, aparecem gráficos para que o aluno dali tire os dados para confeccionar a redação ou que se faça uma compreensão daquele texto. Certo, minha gente? Eu agradeço mais uma vez a presença e a paciência com a matemática e em breve nós nos veremos para falar sobre função do primeiro grau. Grande abraço.